Boa noite, amigos, amigas, irmãos do caminho. Que Deus nos abençoe nessa jornada. A todos. Vamos aguardar que alguém nos diga como estamos de imagem e de sonoridade, né? Já entrou alguém aqui, mas não aparece. Estranho, né? Entrou duas vezes? Toma aí. Toma aí. Mauro, boa noite, meu amigo. Vamos trabalhar? Precisamos muito disso, né? Nós agradecemos o Núcleo de Estudo Caiba Lixútil, os espíritos amigos, a Constituição da doutrina espírita, no tempo e no espaço, preferencialmente nesse nosso Brasil, que a gente ama muito, né? Hoje e durante 4 quarta-feiras, nós vamos falar sobre o luto, né? Esse hábito do ser humano que é preciso entender, né? Sabe? Quando eu era criança, eu achava aquilo tão estranho. As pessoas vestiam roupa preta, né? Para declarar para a sociedade que estavam de luto, né? Eu nunca vi, que eu me lembre, o tempo que acabava esse luto das pessoas, né? Eu via minha roupa preta. De repente, era assim, é mais ou menos como a nossa incapacidade de perceber quando começa a noite e termina o dia. Nós calculamos pela sombra, né? Pela escuridão que aparece, né? Mas o momento exato dessa transformação natural, nós não percebemos. Boa noite, Sueli. Estou com saudade de ti. No final, nós vamos vibrar novamente para a nossa amiga Maria Nedina, a nossa querida dona, tá bom? Que ainda está no hospital, né? E como é que eu digo assim? As pessoas, quando perdem, entre aspas, alguém, né? Passam a viver
de modo pesado, de modo lento, né? Porque ela perdeu alguém. Porque o luto realmente é um sentimento de tristeza, um pesar intenso pela perda de alguém, né? Para alguns é um processo lento, para outros como se diz, não é apenas ligado à morte em si, mas nós temos que perceber que até há outros tipos de luto, né? Como um divórcio, a perda de um trabalho, né? A mudança de uma cidade para outra. Observa as pessoas que mudam, como nós mesmos aqui, nós vivíamos na Vila Industrial. Depois nós viemos para cá, cidade Aire Carvalho, no mais profundo da Zona Leste. E aí nós ficamos conversando muito. Ah, lá na Vila Industrial tinha isso, tinha aquilo, aqui não tem, né? E até que a gente começa a fazer amizades, né? Boa noite, Mônica Belo. Até que a gente começa a fazer novas amizades no bairro que a gente mudou, né? Mas é um luto. Você deixa no outro bairro as amizades. Você deixa aquela vida que você levava lá, com seus amigos. Edna Leal, boa noite. Márcia Fregonese, boa noite. Então o luto, ele não se... Boa noite, filhote. Tudo bem aí? Sirlene Andrade. Filhote é Daniela da Silva. Vinícius Ademar também aqui, que me chama de Dodô até hoje. Wallace Batista, Fabiana Wilbert, Marli Brunello. Então, o luto não se refere, não nos envolve apenas, não somente, quando a morte arrebata alguém da nossa vida. Maria do Socorro, Griselda e Janaína Santuza, boa noite para vocês. O luto se estende em todas as nossas perdas, né? Nós perdemos um emprego. Nós passamos por um período de tristeza. Dênia Crepaldi, Cristiane Santana, boa noite. Nós perdemos um amigo que foi para outra cidade. Perder no sentido do contato físico, da visão quase constante daquele amigo. Boa noite, Cici Iglesias. Então, nós temos que prestar atenção. Quando eu comecei a estudar esse tema, Jorge Afoli, boa noite, eu percebi que aqui em casa, a minha família, Cristina Colavite e Ana Lídia, boa noite, nós passamos por um luto de 1 ano e 3 meses, até inconscientemente, porque nós queríamos achar o nosso filho de algum modo. Não sabíamos o que estava acontecendo, né? Depois que nós encontramos, aí veio, vamos dizer assim, o luto intenso, dolorido, porque ele não ia voltar mais, né? Então, nós queríamos fazer um curso. Até nos inscrevemos e fazemos isso, fazemos aquilo. Depois, uma circunstância da vida muda tudo. Nós entramos em luto. É uma perda, né? Você deseja aceitar o que, Ney Freitas? Boa noite, Ney Freitas. Observamos, por exemplo, você tem um animalzinho de estimação. Carmelena, boa noite. Você tem, você tem um afilhado, uma afilhada, que de repente a família muda para outro lugar e você não vê mais, né? Então, são tipos de luto. O divórcio,
né? Que nós já citamos aqui, a separação, mesmo nós sabendo que aquele cônjuge ou aquela esposa que nós separamos, nós sabemos que eles estão vivos em algum lugar, né? Só não vemos mais. Mas aquele momento de separação é um luto. Só, né? Nesse estudo, depois nas outras quartas-feiras nós vamos ver, nós percebemos que o luto é, como é que eu digo, um culto à morte, um culto à tristeza, um culto à solidão, né? E isso, nos primeiros momentos, tem até uma configuração, né? Mas se a gente permitir que esse luto se arraste por mais tempo, né? Fran Duarte, boa noite. Nós vamos acomodar a dor da separação de uma forma muito pesada. Porque há caminhos para a gente entender o luto, aceitá-lo, porque ele é irreversível, né? Principalmente o luto a partir da morte de alguém, né? Ele é irreversível. Mas observamos uma coisa aqui, né? As pessoas, de alguma forma, vão buscar algumas saídas, né? Se apegam, às vezes, até a novos hobbies, vão buscar algum curso, às vezes até de dança, academia, esse tipo de coisa, né? Mas isso não preenche a alma. Nós temos que buscar algo que nos preencha a alma. Não está faltando alguém? Nós temos que preencher. Nós temos que, como é que eu digo para vocês? Ocupar o lugar da saudade com mais luz, com mais fé, com mais credibilidade em Deus, né? Gratidão para todos nós, né? Todos nós somos gratos pelo aprendizado. Lia Jane Neves, primeira vez aqui, que Deus te abençoe e que possas continuar com a gente por muito tempo. Então, se nós não buscarmos uma alternativa, nós não vamos esquecer a pessoa, principalmente quando a separação é pela morte de alguém, nós não vamos esquecê-la. Nós temos direito, claro, de viver esse luto, mas também nós temos por obrigação de resolver os nossos sentimentos. Nós já fomos em muitos velórios e nós vemos algumas coisas assim. Nossa, eu não tive chance de dar o último abraço, eu não tive chance de dar um beijo, de conversar, de estar perto. Observa que nós começamos a configurar o luto. Porque a morte, ela, como a vida, ela tem regras, tem leis. E ela não vai aguardar porque nós estamos num curso, estamos numa outra cidade, porque nós estamos com outras preocupações. Olha, vai lá na sua casa, porque o seu pai vai desencarnar e você vai dar um abraço nele. Ana Paula Creton, que Deus te abençoe. Não vai acontecer isso. Quando acontece a morte de alguém, o melhor recolhimento é através da oração. Agradece àquela pessoa por ter estado na sua vida, independente do tempo que ela conviveu contigo, independente como é que se diz, da condição daquele relacionamento. Se é um marido, se é a mulher, se é um filho, uma filha, uma mãe, né?
nós conseguimos configurar, por exemplo, a dor da perda de um filho é simplesmente inenarrável. Se uma mãe desencarna com 60, 70 anos, 80, ela já estava precisando disso. Ela não aguentava mais ficar naquele corpo. Então, nós vamos acomodando outra vez o modo de encarar esse luto. Mas com relação ao filho que foi embora, às vezes ele tinha 2 meses. Às vezes ele tinha 15 anos. Coisas desse tipo, né? Patrícia Correia, boa noite. Então, a Patrícia de verdade está pedindo para nós mantemos o pensamento na mamãe dela. Coloca o nome da mamãe aí, Patrícia, para a gente vibrar para ela também ao final, tá bom? É doído, mas o tempo vai nos ajudar. O tempo, de fato, ele não cura. Nós que temos que desenvolver autocura. Como que desenvolve a autocura, né, mãe? Com mais fé em Deus, com mais aceitação. Tem coisas na vida que a gente não muda, não tem como mudar. Então, por isso que eu falei para vocês aqui, nós ficamos de luto 1 ano e 3 meses, para depois entrar num luto, descobrimos que o nosso filho desencarnou. Então, a doutrina espírita vai nos mostrar muito mais coisas com relação à vida no mundo espiritual. E vai nos trazer Eriete Correia da Silva. Você anota para nós, filhote? Uhum. Eriete Correia da Silva. E veja bem, aqui no Brasil, eu não anotei a data de que foi organizado esse curso aqui, que eu peguei na internet, né? Mas aqui no Brasil, nós temos 30 milhões de pessoas espíritas, entre aprendizes, entre trabalhadores, entre médiuns, entre oradores, enfim, espíritas. Se nós recorremos a um espírita, como nós vamos ver aqui, que Teresa dos Anjos perdeu o companheiro depois de 52 anos de casamento. Imagina como é que a Teresa ficou. 52 anos. Márcia Fregonese também desencantado. Ricardo Fregonese. O que quer dizer, Márcio, esse desencantado aqui, que para mim não parece isso? Todas essas criaturas que colocarem o nome dos seus entes queridos, todos eles vão ser, vamos dizer assim, envolvidos por espíritos amigos que estão inclusive nos apoiando nesse trabalho. Uma ideia da Sueli, né, com o apoio do Mauro, e o Mauro nos passou, nós fomos estudar, e deram 1 mês para me estudar. Olha, eles são meus amigos mesmo, né? E nós estamos aqui agora para falar sobre esse assunto que é doído. Então, o Mauro está anotando o nome de todos para ao final a gente fazer uma vibração específica para todas essas pessoas, né? Então, o luto é isso, ele mexe com a gente, sabe? Meu pai desencarnou em 1954 e eu lembro dele. Eu lembro da pessoa pai, a pessoa física. Eu não conheci, eu ia fazer 3 anos de idade, né? E Aline Luiz, o filho, você põe o nome dele aí, Aline, por favor, o seu e o dele.
Então, a gente, como é que eu digo para vocês? A gente configura o luto naquele momento da separação, né? Com o tempo, nós vamos transformando esse luto numa aura de saudade. Quando a gente faz essa configuração, o peso desse luto diminui, né? Exatamente. Não Ney Freitas, não é uma questão de aceitar o luto, a separação, é uma questão de compreender, aceitar as leis divinas e naturais. Porque, por exemplo, eu vou citar a nossa amiga, amiga de convivência minha e da Sueli, Maria Enedina Rodrigues, né? Que está hospitalizada com 105 anos de idade. E está fisicamente sofrendo. Agora imagina esse corpo, ela já não enxerga mais, já não está falando, né? As dificuldades que o espírito tem para se desvencilhar de tudo isso. E principalmente o espírito que está apegado, né? Coloca o nome da mamãe aí, Fran, beleza? Todos eles receberam essas vibrações. Eu vou deixar pelo menos 10 minutos no final para a gente fazer essa vibração. E a família, as filhas, os filhos estão em volta, fazendo revezamentos e tal. Mas imagina, os filhos não viveram com ela aos 105 anos. Eu não me lembro agora, ela me falou isso várias vezes, o tempo de casamento, né? Mas, quando a gente toma consciência do que são os pais, né? A partir desse momento, o amor cresce, o entendimento, às vezes até as rusgas. Eu me lembro que o papai me disse numa psicografia, filho, mesmo que haja desentendimentos, vocês se amam. E eu dizia para minhas filhas e para minha esposa, separemos o Eduardo de possível confusão que ele arrumou. Porque quando a gente separa a pessoa da dificuldade criada, nós continuamos a amar a pessoa da mesma maneira, né? Então, quando a gente enfrenta isso, esse sentimento de luto é o sentimento da separação. Nós não vamos mais conviver nessa vida aqui, nessa vida física, com a criatura que foi embora primeiro, né? Mas a doutrina espírita vai nos mostrar outros caminhos, né? Para a gente... porque Deus não desampara. Imagina uma mãe que perdeu, e nós temos exemplo na família, um filho com 2 meses de idade. A minha sobrinha Patrícia perdeu o primeiro filho, né, amor? Segundo filho dela. Não, o primeiro. Ele que morreu. É o Gabriel. É o Gabriel. E imagina, você está novinho de casamento, o filho vem e dali 2 meses ele vai embora. Criou amor, semeou uma relação e apagou. Então, dói, nós sabemos que dói, né? Mas qual é o antídoto da dor? Qual é o remédio da dor? A fé, a crença em Deus. Nós costumamos dizer, Deus sabe o que faz. Se Deus sabe o que faz, nós temos que entender que Ele criou uma lei de morte do corpo, porque há um momento, igual a minha querida amiga Enedina, 105 anos tem o corpo físico dela.
Acha que dá para ela continuar nesse corpo? Não dá. Esse corpo não corresponde mais, não só às expectativas, mas às necessidades da alma, do espírito. Então, chega a hora de desencarnar, né? Então vejamos aqui, 30 milhões de espíritas, de pessoas que creem na vida após a morte. Que o desencarne do corpo não é o fim, é apenas o começo de uma outra vida. Então, vamos dar um exemplo aqui. A Teresa dos Anjos, que eu já até citei aqui, perdeu o companheiro de longa data, 52 anos de casamento, e entrou em depressão. A sua filha, que era espírita, preocupada, leva a mãe para um centro espírita. Quando essa mãe começa a compreender as palestras, os conselhos, né, os passes que vinham, aconteciam, que aplicavam nela, ela começa a compreender e entra no processo de cura. Se Deus sabe o que faz, a quem nós devemos recorrer? Em que braços nós vamos nos apoiar? Deus. E Deus vai manifestar através da religião. Seja ela qual for, não importa. Nós temos a felicidade de estarmos aprendendo a doutrina espírita, que abriu a cortina. Olha, seu filho, seu pai, sua mãe estão numa outra dimensão da matéria. E nós podemos contatar com eles através do sonho. Nós podemos pedir ao Pai para que isso aconteça. Mas precisamos criar condições. Nós precisamos entender uma coisa também. Boa noite, Valdemária. Rivando Oliveira, boa noite. Nós vamos fazer, Lia, a vibração, e através da vibração, os espíritos amigos vão fazer tudo o que é preciso para todos nós. Eu vou dizer para vocês, nós tomamos um café aqui às 5 horas da tarde. E eu já percebi a presença de um espírito amigo, porque o tema é bastante importante. Porque pouco se fala, né, no luto, porque a gente não quer mexer com a dor. Mas nós precisamos entender a dor. Porque quando nós temos uma infecção, nós vamos ao médico. O médico receita antibióticos, analgésicos, e nós vamos aplicar aquilo e vamos, como se diz, melhorando aos poucos. Deixa eu até terminar aqui com a Lia Jane. Esse passe que você está referindo vai acontecer para você. Na hora da vibração, eu retorno com o assunto e vou te mostrar como é que você vai fazer para receber esse passe, tá bom? Da mesma forma, voltando ao nosso assunto principal, da mesma forma, nós vamos trabalhar com a questão do luto. Então, o entendimento religioso, a busca pelo conhecimento, a prática de orações, pelo menos na hora de dormir, de condutas, acorda de manhã, Então, você também vai receber essas vibrações, viu, Ana Lídia? Acorda de manhã e diz assim, depois de conversar com Deus, né, através da oração, bom dia, meu filho, como que você está? Eu acredito que você está bem. Bom dia, meu marido, minha esposa, que agora
somos amigos espirituais, né? Porque os laços de parentesco aqui vão perdendo sentido na medida em que essa morte, o tempo vai, como é que eu digo assim, vou falar assim já, Sueli Lorente. Então, vai perdendo a intensidade. Nós podemos, como eu estava falando a respeito do sonho, você pode se preparar para isso. Você vai fazer por algum tempo, vai criar condições emocionais, vai buscar, inclusive, ativar a questão moral, pedir a Deus para encontrar com seu ente querido, mas olha, não vai falar com ele as coisas que ele vivia aqui, porque já não interessa mais a ele. Boa noite, Mariana. Então, Lia, anota aí, filhote, sobre as coisas aqui, reclamar disso ou daquilo, né? Como a gente vê em alguns velórios, nossa, você desencarnou, as pessoas falam, você faleceu e não me avisou, eu não tive tempo, você estava fazendo isso, fazendo aquilo. Encerrou, para a pessoa, encerrou os seus compromissos por aqui. Então, procurarmos alguns dentro da sua espiritualidade atual. Olha lá, reconectou. Dentro da vida atual dele. Então, quando a gente chegar a encontrar essa criatura, esse filho, essa mãe, nós vamos procurar sentir como é que ela está vivendo, né? Como é que ela está sentindo. Porque também a nossa tristeza, o nosso choro, né? A solidão que a gente se envolve, afeta a vida dessas criaturas que estão lá. Emocionalmente, perdeu uma mãe, né? A mãe foi embora. E o que acontece? Nós vamos ficar conversando com ela. Oh, mãe, a senhora foi embora, eu estou sozinho, eu estou assim, estou assim. Ela não vai poder mexer nisso. Porque a vida física é diferente da vida espiritual. Então, o nosso choro, a nossa tristeza, no começo desse luto, dessa separação, é lógica, é sensata, faz bem para aquele que está sentindo. Mas aos poucos, né? Elisanete Lessa, boa noite. Nós vamos reconfigurar essa relação. Minha mamãe foi embora em 2004. Está no mundo espiritual? Então, eu tenho que utilizar a sensibilidade para conversar com ela, quando é necessário. Eu não sei se eu contei, vocês me perdoem, mas eu já sonhei com ela e eu estava indo com ela ao hospital. Na minha cabeça, eu estava levando a minha mãe para o hospital, porque ela saiu daqui com mal de Alzheimer, incontinência urinária, essas coisas que só o corpo físico tem. Quando nós entramos na sala da recepção, é que eu percebi que ela estava me levando para o hospital. E porque eu estava com um problema de coluna, né? E muito intenso naquele momento. E aí, quando o atendente me chamou pelo nome, Ademário, o que você tem? Falei, caramba, como é que você sabe meu nome? E ele ainda disse, eu sei mais coisa de você que você nem imagina, né? Entendeu? E aí você vê que a mediunidade está te ajudando. Você coloca o nome da sua mãe aí, Valdemária, por favor. A sua sensibilidade está te ajudando. A partir do momento que o atendente me chama, eu não vejo mais minha mãe. E aí
o remédio que me deram, eu já falei aqui, eu estava com um envelope cheio de tomografia, ressonância. Quando eu tiro de dentro do envelope para mostrar para o atendente, o que aparece nessas tomografias? Allan Kardec, Leon Denis, sabe? E o que eu entendi? A doutrina espírita ia me ajudar. Eu ia, vamos dizer, eu não vou me curar, não, mas vai diminuir a minha dor para que eu possa andar, para que eu possa fazer alguma coisa, né? Tanto que depois disso veio a minha aposentadoria e aí eu entendi. Porque, de verdade, os espíritos não vão nos curar. Eles vão nos mostrar o caminho. Então, por isso a importância desse cursinho que nós estamos fazendo, que é claro, em 4 quarta-feiras, nós não vamos ter condição de mostrar tudo. Mas tudo aquilo que nós conseguimos, nós vamos trazer para vocês. Aliás, já está tudo lá no computador preparado, né? Então, dentro do sonho, nós vamos argumentar, né? Onde é que você mora, Aline? Se você morar perto do Perseverança, vai até o Perseverança, que é na Jesus, no bairro de Santa Clara, aqui no Sapopemba. Eu não sei onde é que você mora, mas também não é difícil. Se você pesquisar na internet, você vai achar alguma casa espírita que faz esse tipo de trabalho, né? Então, é preciso fazer essa... Você mora em Franca? Então, pesquisa aí na internet, deve ter aí em Franca alguma casa espírita que faça esse tipo de trabalho, né? Ou pelo menos vai até lá, no atendimento fraterno, vão te dar uma série de informações, de passes, para que você organize as suas emoções, né? Até para criar condições para essa psicografia. E aqui nesse sentido, né, eu digo para você, quando nós descobrimos o que de fato aconteceu com o nosso filho, que desencarnou, nós também corremos para o Perseverança. E na primeira vez que nós fomos até lá, as emoções, tanto dele quanto nossas, não permitiam condições para que ele pudesse escrever. Foi preciso esperar mais uma semana para a gente se organizar emocionalmente, para ele também, né? Para que a gente pudesse, com os nossos sentimentos unidos ao dele, permitir que ele escrevesse, né? Isso. A internet está aqui meio devagar, entende? Então, você também, Ana Lídia, vai participar da vibração, né? A minha filha está coordenando aqui, o Mauro está coordenando aí e vai, inclusive, me avisar, né? Sobre esse tempo para a gente fazer essa vibração e nos abraçarmos espiritualmente, para que aconteça o passe, para que aconteça, como é que se diz? Eu não digo a cura, mas um benefício, para que todos vocês possam sentir isso, né? Mariana, todos os nomes estão sendo anotados, né? Então veja bem aqui. A Teresa dos Anjos, depois de algum tempo de dentro da casa espírita, ela diz assim, o processo de cura que ela viu no Espiritismo e a possibilidade de se abrir para um novo mundo aos 70 anos de idade, né? E ela diz, eu não acreditava na vida após a morte. E isso era muito doloroso. Observa que não é só uma questão de acreditar na vida após a morte, mas de entender essa vida após a morte. Isso em si já vai diminuir a dor do luto, né? Ela diz que era muito doloroso, porque ela pensava,
nunca mais eu vou ver o meu marido. Como assim nunca mais? Se Deus nos criou imortais, nós vamos nos encontrar. A Rai Lima, ou Rai Lima, eu acho que é Rai, está pedindo também peça aqui, filhote, pelo filho Taironi, né? Que tem transtorno, o toque, né? Espíritos amigos vão dar um toque nele, ele vai ficar calmo, né? Quando ela começa a frequentar a casa espírita, ela entende que não é um fim, que a vida continua. Porque Deus, né, não ia nos colocar nesse mundão de prova e expiação, sabe? Como se fosse um castigo. Não, vão lá, vocês vão sofrer, depois quando morrer, todo mundo se separa. Não, não é assim. Graças a esse Pai, não é assim, né? Então ela descobre que ela vai poder ver o seu marido, né, a partir do momento em que ela desencarna, né? Que ela vai desencarnar, porque todos nós vamos passar por isso, né? Então, uma coisa, hoje, não ontem, eu estava vendo como é que ela chama, filhote? Não é Tanise, não. Maíse. A Maíse faz umas lives muito interessantes, né? E ela estava explicando o que eu iniciei a falar aqui agora, em termos de, no sonho, você tem que saber o que vai conversar com o seu marido, com o seu filho, com o seu irmão, né? Porque a configuração de vida dele é espiritual. E a Maíse fala uma coisa muito importante. Olha, se prepare, procure o conhecimento, né? Porque, por exemplo, papai foi embora em 1954. Então, eu tenho que saber o que eu vou conversar com ele quando eu chegar lá. E eu tenho que criar condições espirituais para estar com ele. Porque a Maíse diz assim, olha, um abraço, um beijo, né? Um contato, assim, meio que rápido, nós teremos com esse pai, né? Mas, e a convivência? Esse pai está lá desde 1954. E ele era um fã da leitura, do conhecimento, então cresceu mais. Então, os filhos, as filhas, vão ter que acompanhar esse crescimento para a convivência. Porque há um certo clima de romance, né? Papai está lá construindo uma casa para a gente morar. Mas qual é a condição psicológica, espiritual que eu tenho para ir viver com ele? Que eu criei, né? Então, é importante que a gente pense em tudo isso para entender que a criatura que foi embora e que entendeu essa partida, que se reconhece como espírito, ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai melhorar muito, né? Tudo bem, Patrícia, pode colocar todos os nomes aí. O Mauro e a minha filha vão acompanhar isso, para que ao final a gente faça uma vibração para todos, tá bom? Então veja bem, a doutrina espírita vai nos ensinar a base da imortalidade. E essa base vai nos mostrar, olha, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, a sua irmã, né? O seu amigo, continuam vivos. Então, a morte não existe. A morte do corpo, ela é necessária. O espírito precisa se desligar daquele corpo. Ele sofreu um acidente,
por exemplo, né? O carro bateu, arrebentou com o corpo dele. Não há mais condições de viver ali. Então, espíritos amigos o tiram do corpo e mostram para ele que a vida continua. O outro estava com câncer no hospital já há algum tempo. Chegou a hora da partida, desenlaça e vai embora. O corpo também não permite que aquele espírito continue ali. E uma série de mortes. Sofreu um infarto. Não há condições. Um AVC. Imagina as dificuldades do espírito cujo corpo sofreu um AVC. Como ele vai continuar vivendo ali? Ele recebe o carinho que os familiares dão, mas ele não consegue um retorno, porque o seu cérebro está todo danificado por aquele acidente vascular. Então, ele não consegue trabalhar com esse cérebro. Vai criando para o espírito uma dificuldade emocional, uma dificuldade de relação. Então, aí, Ney Freitas ele vai criando essa condição emocional ruim, porque ele não pode mais falar com o filho, ele não pode mais falar com a mãe quando ainda está aqui, com o pai, com os irmãos. Imagina essa dificuldade. E às vezes nós somos egoístas, que queremos que essa criatura fique. E ele não tem condição de ficar, né? E a morte, para ele, a morte do corpo, aliás, para todos, né? Significa libertação. Vai se libertar da dor, vai se libertar do sofrimento. Quando nós pensarmos no luto, pensemos na liberdade que aquele ente querido recebeu. Quando nós fazemos essa comparação, né, fica mais fácil de entendermos esse luto. Num desdobramento, estive com meu pai, infelizmente, já recuperado do AVC. Você percebe, Su? Eu sei desse querido Ita, que era o apelido que seu pai tinha, né? O quanto tempo ele ficou vivendo a partir desse AVC, né? E as dificuldades, né? Que obviamente ocorrem para ele, né? Minha filha foi buscar agora um livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Eu não sei se vai aparecer para vocês aí tudo aí, né? Mas esse livro é espiritualmente gratificante. Os assuntos que ele aborda aqui, ó, corpo espiritual, problemas do desligamento, aborto, suicídio, eutanásia, cremação, desastres fatais, cemitério, velório, premonição, falecimento de crianças, balanço existencial. Tudo isso nós vamos encontrar nesse livro, né? Que nos explica, inclusive, como nós devemos conduzir esse luto. Um filho que chega e sofre um aborto. Quem é esse espírito? Por que passou por isso? O luto, na maioria das vezes, fica com a mãe, né? Porque o pai vai trabalhar, o pai vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Ney Freitas, chegamos aos 10 minutos. Você não tem que apagar o nome do seu marido, e nem essa relação, nem esse sentimento, sabe? Você tem que entender isso, para que você possa viver esse luto da maneira mais lúcida possível, né? Nós chegamos aqui, aos 10 minutos
finais, né? Como nós vamos continuar quarta-feira que vem, nós vamos encerrar aqui para fazer essa vibração. Olha, aqui, ó, para vocês enxergarem, cadê aqui, ó, os nomes estão todos aqui, né? Pra gente, nós não vamos citar todos esses nomes, porque o tempo, né? O tempo humano é uma coisa difícil. Isso, Su. Esse livro é sensacional, viu? Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Quem puder adquiri-lo ou baixar pela internet, não sei se já está livre lá, mas Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti. Vê se aparece o nome dele lá, o nome dele lá, né? Para a gente trabalhar com isso, entender isso, né? Porque, imagina, emocionalmente, só para a gente dar uma encerradinha no assunto por hoje, a morte de um ente querido que está com 70, 80 anos, ela tem um efeito emocional sobre a gente. A morte de um espírito que sofre um aborto, ela tem outra conotação, é outro impacto, né? Então, a morte de um filho que sofreu um acidente, nós vemos aí, nós estamos assistindo quando a gente consegue assistir como é que chama o programa da Cissa Guimarães, né? Em que de vez em quando ela lembra a morte desse filho que entrou num túnel de skate e sofre um atropelamento, né? E ela sofre muito com essa perda desse filho, né? Até hoje, né? Então, é importante a gente entender essas conotações, porque vai trabalhar com o luto de conformidade, o impacto dessa dor, né? Tá bom? Então vamos, esses nomes que estão aqui todos, desde a Ariete até... Cadê, filho? Não vira? Virou. Até Mozart, Braga, e os seus entes queridos, né? Todos eles serão abençoados nesse momento. Nós vamos vibrar, então, para todos vocês que estão aí. E todos esses entes queridos que já estão na espiritualidade, e eu peço a vocês que pensem neles, que pensem com carinho, que pensem com entendimento, que reatem momentaneamente o laço dessa amizade, o laço dessa filiação. A mãe que perdeu um filho abraça espiritualmente esse filho. O filho que perdeu o pai ou a mãe abraça, volta no último momento convivido e abraça essa mãe, abraça esse pai. O pai que perdeu o filho volta também no último minuto, na última vez do encontro, e abraça esse filho. Lembra de Jesus. O que ele disse a Maria? Mãe, eis o teu filho. Está nos ensinando a transferir os nossos sentimentos para alguém perto da gente. Filho, eis a tua mãe. Porque o amor não é uma questão da configuração biológica. O amor, ele tem a conotação mais profunda,
da alma quando está aqui, do espírito quando atravessa as fronteiras da morte. Pensemos nisso. E todos nós vamos receber do conjunto de espíritos que trabalham com o núcleo de estudo Caibar-Schutel, com Bezerra de Menezes, esse espírito amigo e benfazejo, com os nossos protetores espirituais, que independente de nós conhecermos ou não, estão sempre lado a lado conosco. E quando nós caminhamos para a busca do conhecimento, a presença desses protetores é muito maior, é muito mais intensa. Pensemos, sintamos fluidos medicamentosos, fluidos que harmonizam as nossas emoções, fluidos que envolvem o nosso coração, trazendo paz, fluidos que envolvem a nossa mente, clareando a nossa compreensão, fluidos que apacentam a nossa alma nesse momento. Trazendo-nos a certeza da presença amiga, da presença do amor desse ente querido, da presença desse espírito amigo que nos ajuda. Ou envolvamos-nos nesse momento, espiritualmente. Saiamos um pouquinho da dor, abramos a janela espiritual que nos liga aos nossos entes queridos. Afastemos a cortina da solidão, a cortina da dor, a cortina da separação, e olhemos para o horizonte da imortalidade. Olhemos para o horizonte da espiritualidade e sintamos bater em nossos corações a saudade agora com alegria, a saudade agora com certeza de que o nosso ente querido está aqui, do nosso lado, envolvendo-nos em seu abraço. Que Deus nos abençoe para que essa configuração fluídica, que é de passe, que nos foi pedido, essa configuração fluídica da saudade, da lembrança, observe que ela já não dói mais como doía momentos antes, mas ela está envolta na claridade do amor de Jesus. Observa que Jesus não teve medo da morte. Que Jesus volta e nos mostra a vida espiritual. E que não é só Ele, todos nós vamos passar por isso. O nosso ente querido, que está ao lado de cada um de vocês, também configura a ressurreição emocional. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fortalecendo o entendimento, a compreensão, o amor. Desliga o amor da tristeza. Desliga a saudade do luto. E nos envolvamos nessa prece.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, irmãos, que Deus abençoe cada um, de acordo com a sua necessidade. Seja esse luto mais antigo ou menos antigo, mais próximo do coração, porque foi ontem, foi a semana passada, foi no mês retrasado, não importa. O que importa é a configuração de continuidade. O ente querido está aí, agradecendo a lucidez, agradecendo o entendimento, agradecendo a lembrança, agradecendo a oração que chega de nós e os abraça. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um dos seus entes queridos. Assim, meus irmãos, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos concluir prometendo que semana que vem estaremos aqui com a permissão do Pai. Que assim seja.